Embora às vezes o termo ou a expressão salvação possa ser usada em um sentido abrangente para indicar a soma total das bênçãos disponíveis para a humanidade em Cristo, incluindo redenção, reconciliação, justificação, libertação e muito mais, neste vídeo examinaremos seu significado mais específico. O substantivo, com seus termos companheiros como salvo, salvar e salvador, nos leva ao coração do Evangelho, pois desta mensagem é principalmente a declaração de um plano de resgate divino. Há ou existe risco e as pessoas precisam ser resgatadas. É a libertação do perigo a que o pecador ou ao que o pecado expõe e ao que o pecador está exposto. Consequentemente, lemos sobre ser salvos dos pecados, Mateus capítulo 1, versículo 21, e salvo da ira, Romanos capítulo 5, versículo 9. A palavra que a Escritura usa como contraste para salvo é a palavra perdido. A humanidade está perdida no pecado e as evidências são muitas. Este termo, perdido, está intimamente relacionado no original ao verbo perecer. Como seres humanos culpados e pecadores, precisam de justificação. Como mortos, eles precisam ser vivificados, ter vida eterna. Como escravos, eles precisam de redenção. E como perdidos e perecendo, eles precisam de salvação. Leia Lucas capítulo 19, versículo 10, onde o Senhor Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O uso desse grupo de palavras nas Escrituras é esclarecedor. Pode ser empregado em um cenário político, como quando o Senhor Jesus salvou Israel, Êxodo capítulo 14, versículo 30. Aqui o verbo é usado pela primeira vez com o Senhor como sujeito. O inimigo está ameaçando, mas o Senhor intervém. Semelhante é o seu uso físico, como no caso do naufrágio, onde os marinheiros e passageiros foram salvos do afogamento, em Atos capítulo 27, versículos 20 e 31. Há também o uso médico, em que a palavra é frequentemente empregada para a libertação de doenças, como nos milagres do Senhor Jesus. Neste contexto, salvação significa o resgate de uma pessoa daqueles poderes que levariam à destruição final. Estes poderes, estes podem ser o poder de Satanás, conforme ilustrado em Faraó, o perigo da perdição eterna, conforme ilustrado no afogamento, ou os estragos da praga do pecado, conforme ilustrado nas várias doenças corporais. Tudo isso eu estou falando em relação aos dias de Israel ainda no Egito, e a operação de Deus no meio deles e dos israelitas e dos de Faraó do Egito. Este é o caráter da libertação trazida aos homens por meio da fé em Cristo, que tão apropriadamente leva o nome de Jesus. Este nome humano, que significa o Senhor salva, foi conferido a ele porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. A salvação é dom de Deus. Isto é claro no Salmo capítulo 3, versículo 8, Jonas capítulo 2, versículo 9, é de graça e recebido por meio da fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, eliminando assim o esforço ou mérito humano. No Novo Testamento, tanto Deus, Pai, quanto o Senhor Jesus carregam o título de Salvador. Como João afirma que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. E essa atividade divina na encarnação, morte e ressurreição do Senhor Jesus, providenciou a salvação para todos os homens. Esta salvação que Deus deseja para todos, sem exceção, é revelada em Cristo, registrada nas Escrituras, anunciada pelos arautos e eficaz naqueles que creem. Vamos ler os versículos bíblicos que provam o que acabei de dizer. Note, Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
porque a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. As Sagradas Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Esta era uma moça endemoniada que seguia Paulo e Silas e Lucas. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, eu citei agora aqui os versículos em Romanos capítulo 1, versículo 16, Atos capítulo 16, versículo 17, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 e Tito capítulo 2, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. A expressão salvação também é um conceito abrangente, envolvendo libertação completa para a pessoa. Inicialmente, há a salvação da alma, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Na prática, existe a salvação da vida diária do crente, à medida que o poder do Evangelho se manifesta na experiência diária. Sobre isto, Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Por fim, a Bíblia fala da salvação do corpo na segunda vinda do Senhor Jesus. Note o que a Bíblia diz: esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Romanos capítulo 8, versículos 23 e 24. Também tem em 1 Pedro sobre esta salvação ainda futura para o crente, para a pessoa já salva. Diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Portanto, a salvação que vem de Deus para o pecador perdido lida com o passado, o presente e o futuro. E neste caso é a salvação completa. A salvação inclui a libertação da sentença dos pecados, da escravidão do pecado e futuramente da sua presença ou da presença do pecado. No exato momento em que colocamos nossa fé em Cristo, recebendo Ele como nosso Salvador, Deus nos dá a bênção da santificação. Não é algo que obtemos pelo nosso esforço, é algo que temos, que recebemos de Deus. Além disto, esta santificação inicial transforma cada salvo num santo, como na justificação é efetuada com base na morte de Cristo. O efeito da morte de Cristo no relacionamento do crente com um Deus justo é justificá-lo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Sendo removido a culpa do pecado, o pecador justificado se apresenta diante do tribunal sem condenação, do tribunal de Deus sem condenação. Romanos capítulo 5, versículo 2. O efeito da morte de Cristo no relacionamento do crente com um Deus santo é santificá-lo. E você pode ler isto em Hebreus capítulo 10, versículo 10, capítulo 13, versículo 12. Sendo removido a impureza do pecado, o pecador, agora salvo, santificado, entra na presença de Deus sem impedimento. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, lemos na Bíblia que Deus fez com que Cristo fosse justiça e santificação para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Como é evidente que não há graus de justificação, assim também não há graus de santificação. Uma coisa ou é separada para Deus ou não é. Não há meio termo. Uma pessoa está em Cristo, justificada e santificada, ou está fora de Cristo nos seus pecados e alienada de Deus. Neste assunto não existe meio termo. Ninguém está em cima do muro, quase salvo ou quase perdido. Ou está salvo ou está perdido. Embora não haja grau de santificação prática durante a vida do crente, é evidente que pode e deve haver
progresso nesta santificação. Assim o salvo é exortado a seguir a santificação. E é avisado que sem esta santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O assunto da justificação é o tema principal da Epístola aos Romanos, enquanto que o assunto da santificação, neste contexto, é o tema principal da Epístola aos Hebreus. A cruz, certamente, é o centro de ambos, justificação e santificação. Temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10. E com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Assim o Senhor Jesus é o santificador e nós somos os santificados. Hebreus capítulo 2, versículo 11. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Assim o direito do salvo de estar no céu não depende nem do seu mérito, nem do seu esforço, mas daquilo que o Senhor Jesus efetuou com uma só oblação, ou seja, um só sacrifício, aperfeiçoando para sempre aqueles que nele crê como salvador pessoal. Portanto, você não é salvo, mas pode e deve ser salvo, crendo no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Atos capítulo 16, versículo 31. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?